Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Até aqui. Às vezes, com a nossa engenhosidade, nós tentamos matar 2 coelhos com uma cajadada só, como normalmente a gente diz. E muitas vezes essa nossa engenhosidade envolve mentira, envolve engano, envolve o pecado. Nós usamos o pecado para nos livrarmos de uma situação ruim e, ao mesmo tempo, para obtermos lucro ou vantagem em outra circunstância. E muitas vezes essa nossa engenhosidade pecaminosa dá certo. De fato, a gente consegue se livrar daquela situação ruim e, ao mesmo tempo, a gente consegue lucrar com outra situação, com uma ação apenas, com uma mentira apenas, com um engano apenas, com um pecado apenas. A gente consegue isso. Muitas vezes, com o pecado, nós conseguimos, de fato, nos safar de muitas coisas, fugir de muitas consequências. E nos damos bem. E saímos no lucro. Mas ainda que essa nossa engenhosidade pecaminosa dê certo nesse mundo, ela não funciona com Deus. Deus não permite que nós sejamos incoerentes nas nossas ações. Deus não permite que nós sejamos incoerentes nas nossas palavras, nem mesmo nos nossos pensamentos. Deus permite que nós sejamos incoerentes. Para Deus, o sim é sim. E o não é não. E qualquer coisa diferente disso é de origem maligna e satânica. Deus não aceita na sua presença alguém que vive nesse mundo como se não estivesse diante dele. Deus não aceita no seu lugar santo, na sua habitação nos céus, aqueles que dizem que foram aproximados dele, mas vivem nesse mundo como se estivessem longe dele. Quem confessa ter sido aproximado de Deus deve viver nesse mundo tendo consciência de que a sua vida é vivida na presença de Deus, muito mais do que na presença dos homens, das outras pessoas. A sua vida é vivida na presença de Deus. Quem tenta aproveitar o melhor dos 2 mundos, o melhor da vida cristã, o melhor do Evangelho e o melhor desse mundo, quem tenta aproveitar o melhor da salvação de Deus e o pecado desse mundo, vai receber de Deus o pior de todos os mundos. Por quê? Porque querer aproveitar a salvação de Deus junto com o pecado é uma atitude de completo desprezo por tudo aquilo que Jesus é e por tudo aquilo que Jesus fez. O alerta que o Espírito Santo nos dá, de todos os alertas que a palavra de Deus nos dá, esse aqui é o mais atemorizador de todos.
Se a gente fosse classificar as passagens da palavra de Deus em termos de nível de terror, passagens sombrias, essa aqui é a passagem mais sombria da palavra de Deus. É o alerta mais terrível que existe na palavra de Deus. Porque ele nos diz que se nós desprezarmos a Jesus, não resta mais sacrifício pelos pecados. Se nós desprezarmos a Jesus, não resta mais salvação. Se nós chegarmos a um ponto de desprezo a Jesus, não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais arrependimento. Não tem, eu vou voltar atrás, eu vou confessar a Deus o meu pecado e com humildade eu vou pedir para Ele perdão. Não tem mais. Não há mais sacrifício pelos pecados. Não há mais salvação. É tarde demais. Se desprezarmos a Jesus, não resta mais salvação. Resta apenas o castigo eterno, horrível e sem misericórdia. Que cada um de nós então esteja alerta. Que cada um de nós então esteja atento a essas palavras. Que cada um de nós esteja atento a esse alerta da palavra de Deus. O versículo 26 começa falando de pecado, né? Mas não de qualquer pecado. Ele começa falando de um pecado específico, um pecado cometido com intenção, com deliberação, com planejamento. Um pecado voluntário, na nossa versão. Se pecarmos voluntariamente. Mas que pecado é esse? Esse é o pecado de não levar a sério a Jesus. O pecado de desprezar quem Jesus é e o que Ele fez a favor do seu povo. Quem é Jesus? De acordo com o escritor de Hebreus. Jesus é o Filho de Deus. Senhor dos anjos. Ao qual o próprio Deus disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por plataforma dos teus pés, algo que Deus jamais disse a anjo algum. Jesus é o Filho eterno de Deus que se fez homem como nós, para que pela sua vida sem pecado e pela sua morte sacrificial, o povo de Deus recebesse duas coisas. Recebesse o perdão dos pecados e recebesse o pleno acesso à presença de Deus para ter com Ele comunhão e receber dele ajuda, graça e misericórdia nas suas tentações e provações. Esse é Jesus e isso é aquilo que Ele fez. Por isso que nas últimas pregações foi enfatizado aqui que a implicação prática do livro de Hebreus, de tudo aquilo que foi escrito, de Hebreus 1 até 10, 18, é que nós devemos ter a ousadia de viver nesse mundo como quem está na presença de Deus. Como quem está no Santo dos Santos. Já que Jesus nos deu acesso a Deus e dele nos aproximou, nós devemos viver nesse mundo sabendo que, onde quer que nós estejamos, nós estamos na presença de Deus. Em qualquer lugar onde nós estejamos, nós estamos na presença de Deus. Apesar das mentiras, incredulidades e desesperanças desse mundo, nós devemos ter a ousadia de vivermos com verdade, fé e esperança, porque foi o Deus fiel que nos prometeu a salvação. Essa foi a pregação de 2 semanas atrás. E se nós fomos aproximados de Deus, nós também fomos trazidos para perto do povo de Deus.
Porque é impossível ser aproximado de Deus sem estar próximo daqueles que também foram aproximados de Deus. Por isso mesmo nós devemos nos aproximar uns dos outros para nos estimularmos e incentivarmos uns aos outros em direção ao amor e às boas obras. Por isso também nós não devemos desprezar o culto da igreja, porque é no culto da igreja que pela pregação da palavra e pela comunhão com os irmãos, nós somos repreendidos com relação às nossas falhas na prática do amor e na prática das boas obras. Essa foi a pregação da semana passada. E muito mais agora o culto a Deus não deve ser desprezado. Porque se no ano passado nós já vivíamos vidas corridas, em que não havia tempo para a comunhão entre os irmãos, para que um irmão visitasse o outro e tivesse comunhão, e tivesse a oportunidade de um incentivar o outro à prática do amor e à prática das boas obras, muito mais agora. Muito mais agora em que nós devemos nos esforçar para nos mantermos distantes uns dos outros. Então, muito mais agora, o culto a Deus não deve ser desprezado, porque se antes ele já era importante, agora muito mais. Agora o culto a Deus, o culto público da igreja, muitas vezes é a única oportunidade que os irmãos têm de se encontrar uns com os outros, de terem comunhão uns com os outros, de conversarem uns com os outros, de incentivarem uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Porque teve um autor que disse que nenhum homem é uma ilha, no sentido de que é impossível ser uma pessoa humana isolada, estando isolado das outras pessoas. E se isso é verdade com relação aos seres humanos de uma forma geral, isso é mais verdade com relação aos crentes. É impossível ser um crente sozinho. A forma como Deus planejou a salvação, executou a salvação é tal que os crentes precisam uns dos outros. Porque Ele não deu os mesmos dons a todas as pessoas. Ele não deu todos os dons a todas as pessoas, de modo que alguém pode dizer que é autossuficiente. Nenhum crente vai ter todos os dons. E quando eu falo todos os dons, eu não me refiro simplesmente aos dons do Espírito lá de 1 Coríntios 12. Mas eu me refiro a toda a gama de dons que aparece na palavra de Deus. Deus não dá a totalidade dos seus dons e das suas graças a nós de forma individual. Ele faz essa divisão exatamente para que um precise de outro. Para que um possa ajudar o outro. Porque foi assim que foi da vontade dele. Quando Deus planeja as coisas em comunhão, em conselho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E da mesma forma, assim como existe comunhão dentro do ser de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus deseja e determinou que exista comunhão no meio do seu povo. Assim como Deus não é um Deus sozinho nem solitário, Deus não quer que nenhum membro do seu povo seja sozinho e solitário. Nós precisamos uns dos outros. Mas o que dizer de alguém que afirma ter sido aproximado de Deus e ao mesmo tempo se recusa a viver nesse mundo
como quem de fato está na presença de Deus. O que dizer de alguém que confessa ter recebido o perdão dos pecados, mas se recusa a abandonar os mesmos pecados dos quais diz ter sido perdoado? O que dizer dessa pessoa? O que dizer de alguém que afirma ter recebido o privilégio de viver na presença de Deus, mas se recusa a viver na presença de Deus, estando nesse mundo? Vocês não diriam que essa pessoa não leva a sério a Jesus e despreza tudo aquilo que Jesus fez? E se não fosse Jesus, e se fosse você que tivesse feito algum tipo de sacrifício para que alguém tivesse algum privilégio, que essa pessoa simplesmente desprezasse o privilégio que você concedeu a ela? Você não acharia que essa pessoa está menosprezando todo o sacrifício, todo o esforço que você fez? Claro que sim. Você ficaria chateado, chateada, você ficaria irritado, irritada, você pensaria, poxa vida, eu me sacrifiquei, eu me esforcei, eu fiz tudo isso para dar a essa pessoa esse privilégio e ela não considera tudo isso um privilégio. Ela despreza tudo isso que eu dei para ela, tudo isso que eu fiz por ela. Cada um de nós se sentiria assim. E é exatamente a mesma coisa com relação àquilo que Jesus fez. A pessoa diz ter recebido o privilégio de viver na presença de Deus, a pessoa diz ter sido aproximada de Deus através de Jesus, diz que foi perdoada, diz que teve os seus pecados perdoados, mas vive nesse mundo praticando os mesmos pecados que levaram Jesus à cruz. Vive nesse mundo não como estando na presença de Deus, mas como estando distante de Deus, longe dos olhos de Deus. Não considera a presença de Deus como um privilégio que ela tem de entrar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus pelo resto dos seus dias. Essa pessoa não leva a sério a Jesus. Ela despreza tudo aquilo que Jesus é e tudo aquilo que Jesus fez. Esse não levar a sério quem Jesus é e desprezar, e esse desprezo pelo que Jesus fez, é esse pecado voluntário. É esse pecado planejado, calculado, premeditado. A gente ouve muito falar acerca de crimes premeditados, né? Normalmente assassinatos premeditados. Tem aquele assassinato que ocorre em que, no calor do momento, a pessoa não tinha pensado nada. No calor do momento, ela vai lá e mata a pessoa. No calor da discussão, ela mata a pessoa. Mas tem aquele outro crime que é calculado, é pensado, é planejado. É premeditado. Ela pensou em todas as coisas, em todas as variáveis possíveis. Ela planejou da melhor forma possível. O pecado de desprezar Jesus e desprezar quem Jesus é sempre um pecado premeditado, pensado, calculado, planejado. Mas como nós poderemos chegar ao ponto de forma intencional e voluntária, não levarmos a sério a Jesus e desprezarmos o que ele fez?
E é importante nós pensarmos assim. Como nós poderíamos chegar a esse ponto? Porque sempre quando a gente considera que algo é impossível de acontecer, é porque essa coisa que a gente acha que é impossível, ela está cada vez mais perto de acontecer. Porque quando a gente pensa que é impossível, a gente não planeja. A gente não pensa em como evitar essa coisa. A gente pensa, não, isso aqui nunca vai acontecer. Então a gente não se precavê, não se previne e acontece aquilo que a gente pensou que nunca aconteceria. Como nós poderíamos chegar ao ponto de forma intencional e voluntária, não levarmos a sério a Jesus e desprezarmos o que ele fez? O restante do versículo 26 nos diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Quando a verdade da palavra de Deus nas nossas mentes não é alimentada por uma fé viva que se disponha a viver essa verdade nesse mundo, nós estamos já desprezando a Jesus. Quando nós sabemos, mas não vivemos de acordo com aquilo que nós sabemos, nós estamos desprezando a Jesus. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, mas esse conhecimento da palavra de Deus não está misturado com fé, nós estamos desprezando a Jesus, porque é exatamente a fé que coloca essa verdade em prática. É o crer na verdade que faz com que nós coloquemos a verdade em prática. E eu já dei esse exemplo aqui muitas e muitas vezes. Quando eu fui naquela dentista, ela disse que eu tinha que extrair o dente. Eu ouvi o que ela falou, eu recebi a informação, eu recebi a verdade que ela me disse. Mas essa verdade que ela me falou não foi misturada com fé. Eu não acreditei naquilo que ela me falou. Eu pensei, nunca vai acontecer. Estava com uma baita de uma infecção no maxilar e ela falou que eu tinha que extrair o dente cinzo. E se eu não extraísse, eu estava tomando antibiótico. Ela falou, tu vai tomar antibiótico, vai passar a infecção, mas dentro de 2, 3 semanas vai voltar tudo de novo. E eu pensei, nunca vai acontecer. E 2, 3 semanas depois, aconteceu. Eu estava com a verdade, mas essa verdade não estava misturada com fé. Muitas vezes as pessoas criam uma falsa oposição entre a verdade da palavra de Deus e a prática dessa verdade. Como se fosse possível viver diante de Deus sem conhecer a verdade de Deus. Alguém ouve a exposição e a explicação da palavra de Deus e então ela responde, bom, isso aí é a teoria, eu quero ver na prática mesmo. A questão é que a prática é sempre a aplicação de alguma teoria. Se eu digo acerca de alguma ciência, de algum assunto, isso aqui é na teoria, mas na prática é um pouco diferente, das duas uma. Ou a teoria está errada, ela tem que ser ensinada então de uma outra forma, de uma forma correta, ou então quem está praticando, e está praticando de forma diferente da teoria, está fazendo errado. Porque é aquilo que nós falamos na semana passada, né? Tem gente duvidando de que 2 mais 2, somando 4, seja de fato uma verdade. Tem pessoas que acham que isso é só uma questão de opinião.
Vocês comprariam um carro de uma montadora cujos engenheiros pensam que a matemática é só uma questão de opinião, que a teoria é uma coisa, mas a prática é outra totalmente diferente? Acho que nenhum de nós compraria um carro assim, né? Nenhum de nós embarcaria num avião cuja montadora seja uma empresa também, cujos engenheiros acham que a teoria da física, da matemática é uma coisa, a prática é outra totalmente diferente. Nenhum de nós faria isso. A prática é sempre a aplicação de uma teoria. Se em alguma coisa a teoria é uma coisa e a prática é outra, então ou a teoria está errada ou a prática está errada. Vocês sabem, no domingo a mãe teve que submeter a uma cirurgia. E disse que esse médico cirurgião que operou ela é muito bom. Agora, imagina se esse médico cirurgião dissesse o seguinte: não, aquilo que eu aprendi na faculdade de medicina, aquilo lá é só teoria. A prática é totalmente diferente daquilo que eu aprendi na faculdade de medicina. Esse cara não seria um cirurgião, ele seria um açougueiro, e um péssimo açougueiro. Porque até os açougueiros bons, eles sabem fazer um corte correto. Né? O cara teria pago caro para uma faculdade de medicina para se tornar um açougueiro de péssima qualidade. Se nós devemos viver nesse mundo com ousadia de quem está na presença de Deus, nós devemos viver segundo a teoria que o próprio Deus nos ensina na sua palavra. E a teoria está escrita aqui. E a gente deve pôr em prática essa teoria. E eu não posso me atrever a dizer, com relação à vida cristã, que a prática é diferente, a teoria é uma coisa e a prática é outra, porque daí, na verdade, eu estou negando a palavra de Deus. Eu estou dizendo que a palavra de Deus contém erros e que eu mesmo devo corrigir esses erros da palavra de Deus, eu devo determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, desprezar um ensino teórico da palavra de Deus é desprezar o próprio Deus, porque quem despreza a teoria da palavra de Deus jamais vai viver nesse mundo como quem está na presença de Deus, como quem está diante de Deus. Então, nós devemos aprender e aprender muito bem a teoria da palavra de Deus, e uma vez tendo aprendido, nós devemos pôr em prática as verdades bíblicas que aprendemos. O pecado voluntário de que fala o nosso autor aqui é exatamente essa ruptura entre teoria e prática. Entre verdade e vida. Entre conhecimento e fé. Pecado voluntário para o qual não há mais sacrifício pelos pecados, para o qual não há mais volta, envolve essa ruptura entre teoria e prática. Verdade e vida, conhecimento e fé. Quando você crê numa verdade aprendida, você deve passar a viver a sua vida de acordo com essa verdade. Por exemplo, uma das primeiras coisas que os pais ensinam aos seus filhos é que eles sempre devem olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Ontem eu quase atropelei um homem. Sempre quando eu estou dirigindo, eu vejo algum pedestre, eu fico de olho no pedestre para ver o que ele está fazendo.
E esse cara, ele estava andando assim, ele não estava andando na calçada, ele estava andando na rua. E eu vi que ele estava com uma garrafa na mão. Não consegui reconhecer do que era a garrafa, mas eu já assumi o pior. Pensei, esse cara está bêbado. Então, o que eu fiz? Eu peguei e já me afastei dele. Eu, inclusive, invadi o lado contrário. Pensei, é melhor eu andar na contramão um pouco do que correr o risco do cara, do nada, entrar na minha frente e eu atropelar ele. E daí, quando eu passei por ele, eu olhei pelo espelho retrovisor e o cara simplesmente atravessou a rua. E é uma rua movimentada. O cara não deu nem uma olhadinha para trás. O cara simplesmente atravessou. Se eu tivesse uns 10 segundos atrasado e não tivesse tido cuidado de me afastar um pouquinho dele, eu teria pego ele, teria atropelado ele. Esse cara não está vivendo de acordo com uma verdade que ele provavelmente aprendeu quando era criança, que ele deve sempre olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Naquele momento, a bebida que ele estava bebendo, de tal modo, inebriou a mente dele, que fez ele esquecer dessa verdade. Tornou ele cego para essa verdade básica da vida. Para esse princípio básico de sobrevivência nessa selva que nós vivemos. O escritor de Hebreus já havia nos alertado para esse mesmo perigo, o perigo desse pecado, no capítulo 6. A gente pode abrir rapidamente Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículos 4 até o 8. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro e recaíram, é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A gente pode voltar para Hebreus capítulo 10. E eu me recordo que quando foi pregado em Hebreus capítulo 6, nesse texto ali que nós acabamos de ler, eu falei acerca do perigo de desprezar as manifestações da graça de Deus. Porque essa pessoa recebeu manifestações da graça de Deus na sua vida. Ela recebeu manifestações da graça de Deus na sua vida. É possível receber certas manifestações da graça de Deus, pelas quais, juntando agora com o que está aqui em Hebreus 10, pelas quais nós recebemos o conhecimento da verdade, mas ainda assim essa verdade não ser transformada em fé e em vida prática nas nossas vidas. É possível isso. Jesus falou acerca disso quando ele contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e parte da semente dele caiu à beira do caminho, outra parte caiu num solo rochoso, outra parte caiu num solo entre espinhos, e numa outra parte caiu numa terra boa, numa terra lavrada, já preparada. A que caiu na beira do caminho, como o solo é muito duro, porque é no caminho, as pessoas passam ali, o solo já está endurecido, a semente simplesmente ela não aprofundou na terra, ele ficou na superfície, vieram as aves e comeram a semente. A que caiu no solo rochoso, ela germinou. A que caiu no solo entre espinhos também germinou. E a que caiu na boa terra também germinou. Também nasceu.
Só que a que caiu num solo rochoso, pelo fato do solo estar cheio de pedras, cheio de rochas, as raízes não conseguiram se aprofundar. É a mesma coisa, aquela experiência, acho que todas as crianças fazem nos primeiros anos da escola, que é pegar um feijãozinho e plantar no algodão úmido. Né? Ele nasce, ele germina. Mas se a gente manter aquele pezinho ali de feijão no algodão, ele não vai desenvolver. Né? Ele vai crescer por um tempo, mas daqui a pouco ele vai morrer. Porque ele precisa de terra, ele precisa aprofundar as raízes na terra para receber da terra nutrientes. A pessoa que é representada pelo solo rochoso, ela recebeu certas manifestações da graça de Deus. Mas não foram manifestações suficientes a ponto de fazer com que as raízes dela fossem aprofundadas na terra. E por isso, quando chega a dificuldade, quando chegam os sofrimentos, quando chega a perseguição, ela abandona a fé. Porque ela nunca foi boa terra de fato. Ela teve uma certa experiência com a graça de Deus, ela recebeu um certo conhecimento da verdade de Deus, mas ela nunca pôs esse conhecimento em prática. Da mesma forma, aquela pessoa que é representada pela semente que caiu num terreno cheio de espinhos. Quando ela sofre a tentação com relação aos cuidados dessa vida, às riquezas, ela também se desvia. O que você está fazendo com toda a verdade da palavra de Deus que você tem aprendido? Porque essa é a questão. Todos nós recebemos a verdade de Deus em alguma medida. Isso é bom. Porque sem conhecermos a verdade da palavra de Deus, é impossível que nós agrademos a Deus. Mas o que nós estamos fazendo com essa verdade recebida? Nas palavras de Tiago, crês tu que há um só Deus? Bom. Bom. Mas até então tu não é muito diferente dos demônios, porque eles também creem que existe um só Deus. A questão é o que esse conhecimento que tu tem de que só existe um Deus faz na tua vida. Esse conhecimento mudou a tua vida de que há um só Deus? A verdade da palavra de Deus mudou a tua vida de forma a você viver de forma diferente? A tua vida tem sido transformada pela verdade que você tem aprendido? Ou a verdade que você tem aprendido não influencia em nada a tua vida nesse mundo? Se você fosse um engenheiro dessa montadora fictícia, da qual eu falei antes, você seria daquele que diz, a teoria da matemática é uma coisa, a prática é outra. É assim que você seria? É absolutamente necessário ter um conhecimento verdadeiro de Deus, mas esse conhecimento não pode permanecer sozinho. Ele deve se manifestar na forma como nós vivemos nesse mundo. Viver nesse mundo em desacordo com a verdade da palavra de Deus é não levar Jesus a sério e é desprezar tudo aquilo que ele fez. E o que foi que Jesus fez? Nós já vimos antes e vou repetir de novo. Ele ofereceu a sua própria vida em sacrifício a Deus para o perdão dos pecados do seu povo. Se recusar a viver nesse mundo de acordo com a verdade bíblica,
é desprezar o sacrifício que Jesus ofereceu a Deus para o perdão dos pecados. E se eu desprezo o sacrifício de Jesus, dá para entender então porque o escritor de Hebreus termina o versículo 26 dessa forma. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. No caso específico aqui desses crentes hebreus, se eles abandonassem a fé deles em Jesus, e se eles voltassem aos sacrifícios do templo, não restava mais sacrifício pelos pecados, porque Deus não estava mais aceitando os sacrifícios de animais como forma de perdoar pecados. Na verdade, Deus nunca aceitou. Aqueles sacrifícios, eles apontavam para Jesus. E apontando para Jesus, eles eram eficazes no sentido de que a fé da pessoa estava naquele que cumpriria aqueles sacrifícios. E é com base nessa fé é que o pecado da pessoa era perdoada. Não com base no sacrifício em si do animal, mas com base na fé da pessoa que cria que um dia viria de fato alguém que ofereceria um sacrifício perfeito pelo qual os pecados seriam perdoados. Mas a partir do momento que essa pessoa já veio, a partir do momento que Jesus nasceu nesse mundo, veio, viveu e morreu na cruz, e ressuscitou dentre os mortos, e subiu aos céus, os sacrifícios que eram oferecidos lá no templo de Jerusalém não são diferentes dos sacrifícios da macumbaria que são oferecidos por aí. Por isso que ele diz, quem despreza a Jesus, quem despreza aquilo que Jesus fez, através desse pecado voluntário, planejado, premeditado, para essa pessoa não resta mais sacrifício pelos pecados, porque ela está rejeitando o único sacrifício que existe pelos pecados. Ela está rejeitando o único sacrifício que Deus aceita como digno para o perdão dos pecados. Se recusar a viver nesse mundo, de acordo com a verdade da palavra de Deus, é desprezar a única e verdadeira salvação. E se não resta mais salvação nem sacrifício para os pecados, para aqueles que se recusam a viver nesse mundo de acordo com a verdade da palavra de Deus, só resta a horrível expectativa do juízo. Versículo 27. Ou melhor, finalzinho do 26. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quantos aqui já tiveram que se apresentar em público alguma vez? Acho que todos nós, né? Na escola pelo menos. Né? Fazer um discurso, uma peça de teatro, apresentar um trabalho, alguma coisa assim. Né? Não sei vocês, mas eu sempre tinha horror a essas coisas. Eu não gostava de inglês na escola, exatamente porque tinha que fazer pecinha de teatro na frente, lá. Eu nunca gostei disso. Eu aprenderia inglês muito mais facilmente se não tivesse a pressão de fazer uma apresentação lá na frente. Eu tinha horror a isso. E, na verdade, eu queria acabar logo a escola, porque eu nunca mais queria ter a oportunidade de ficar na frente de um grupo de pessoas, o que é irônico, porque eu estou aqui agora, né? Mas eu queria acabar. Uma das razões pelas quais eu queria que a época da escola acabasse logo é porque eu nunca mais queria ter que ir na frente fazer apresentação nenhuma. A expectativa que eu tinha me deixava nervoso, tenso, mexia tudo aqui dentro. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de fica tudo errado aqui por dentro, fica uma situação estranha. Um terror às vezes. E às vezes é tão aterrorizador que tem pessoas que de fato ficam paralisadas. Né? Que não ficam ali e paralisam.
Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. A mãe uma vez me colocou numa furada, né? Eu estava aprendendo a tocar teclado. Isso acho que era, deixa eu ver. Ela fez na 4ª e na 5ª série. Fazia 1 ano que eu estava aprendendo, daí tinha lá, acho que era festa de São João, alguma coisa assim, daí se algum aluno tivesse algum talento especial, era lá fazer a apresentação, e a mãe me inscreveu. E na época eu não tinha autoridade para dizer para a mãe, ô mãe, não faz isso comigo, eu tinha que obedecer, né? Aí fui eu lá na frente de todo mundo, e pior que a minha turma estava bem na frente. E tinha uma guria lá da qual eu gostava, né? Eu sempre fui muito apaixonado, e daí estava ela lá na frente, e eu também estava nervoso por causa disso. Aí, eu sei que eu comecei a tocar, eu sei que me deu um branco na hora. Eu não me lembrei de mais nada. Eu sei que eu toquei assim umas 4 ou 5 frases melódicas assim erradas, e depois eu não sei como eu consegui voltar de novo ao que era certo, e daí eu fui certo até o final. Mas na hora deu aquele branco, eu não sabia mais o que eu estava fazendo. Eu esquecia de tudo, os meus dedos não obedeciam a ordem. Na verdade, o meu cérebro nem sabia que ordem dar para os meus dedos, e ainda que ele soubesse, os meus dedos não iam obedecer a ordem que o cérebro estava dando. De tão aterrorizado que eu estava na hora. Agora, essa expectativa da qual o nosso autor está falando aqui é infinitamente pior do que esse sofrimento que alguns de nós tivemos na escola. A gente tem que fazer alguma apresentação em público. Porque quando chega no final da apresentação, a gente percebe que nem foi tão ruim assim. Como eu posso contar rindo com vocês essa história de eu tocando teclado lá na escola. Nem foi tão ruim assim. Agora, por exemplo, eu toco aqui na igreja, às vezes vocês percebem que eu dou alguma errada. Eu nem me importo mais se eu erro agora. Eu não fico nervoso. Talvez há 10 anos atrás eu ainda ficava nervoso quando eu errava alguma coisa aqui. Mas agora, tudo bem. Eu sei teclado mais do que todo mundo aqui, então quem são eles para me julgar se eu errei alguma coisa? Né? Sim. Não fica nervoso? Exatamente agora. Por exemplo, quando eu tenho que pregar, na verdade, eu não fico mais nervoso. Na escola eu ficava ansioso, porque eu ia ter que ficar na frente de um monte de pessoas, mas aqui, por exemplo, eu não fico. Para mim é tranquilo. Na verdade, eu até brigo com o pai porque eu quero pregar mais. Às vezes eu fico torcendo para o pai ficar doente. Não, brincadeira. Mas quando ficou aquelas 2 semanas sem culto, né? Aí a prefeita, não sei se foi, acho que foi, não sei, não lembro agora se foi decreto municipal ou estadual, que permitiu os novos cultos. Daí eu falei, pai, mas tu não pode pregar, né? Porque tu está no grupo de risco. Tu não pode ir lá pregar agora. O pai disse, não, eu vou lá. Eu já estava tentando pegar além de quinta a domingo também. Né? Porque, para mim, agora já não é mais um bicho de 7 cabeças. Para mim, agora é algo normal. Então, toda aquela expectativa, todo aquele sofrimento, a gente via que, no final, na hora, depois que tinha passado, não era tão ruim assim. Só que aqui, não, aqui é diferente. A expectativa é ruim e a realidade depois vai ser muito pior ainda. É uma expectativa horrível de juízo e do ardor de um fogo intenso, o fogo do próprio Deus, que vai consumir eternamente aqueles que se colocam como adversários de Deus. O escritor de Hebreus aqui, na verdade, ele está citando o profeta Isaías. Eu vou ler para vocês aqui. Isaías 26, do 9 ao 11. A minha alma suspira por ti durante a noite. Isso aqui é o profeta falando a Deus. E logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor.
Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem, que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Na terra, onde está aqui? Na terra da retidão, ele age perversamente. Ele está recebendo a verdade, mas ele age de forma perversa. A mão de Deus está erguida, mas ele não vê a mão de Deus erguida. Ele está cego. Ele recebe a verdade, mas ainda assim ele está cego. Para aqueles que se recusam a viver nesse mundo, na presença de Deus, de acordo com a verdade da palavra de Deus, e assim desprezam a Jesus e o seu sacrifício, para esses não resta mais sacrifício dos pecados. Para esses resta apenas essa expectativa horrível de um juízo de fogo que eternamente vai consumir os inimigos de Jesus. E o pior é que essas pessoas estão tão cegas para a sua situação de miséria espiritual que eles nem mesmo sentem o horror da expectativa do inferno. Eles nem mesmo sentem o horror no qual eles estão. É mais ou menos aquela doença, eu não me lembro agora o nome, mas tem uma doença em que a pessoa perde totalmente a sensibilidade do tato. Ela não sente nada na pele. E a pessoa, por exemplo, está mexendo no fogão a gás, ela está lá cozinhando, e ela deixou lá um bico de gás aceso, e está o fogo ali, e ela está com a mão em cima, e está pegando fogo na mão, e ela não está sentindo. Ela vai ter queimaduras sérias, ela corre risco de vida, inclusive, e ela não está sentindo nada. É uma doença terrível essa. Num primeiro momento até parece uma coisa boa, porque, bom, se a pessoa não sente nada, ela não sente dor, né? Porque a dor é uma coisa ruim de sentir. Todas as pessoas que já tiveram uma dor, não qualquer dorzinha, uma dor terrível, todas as pessoas sabem que a dor é horrível, mas a dor é o sintoma de que tem alguma coisa errada. Por exemplo, esses dias eu estava andando no pátio aqui, agora a gente já conseguiu tirar a bagunça por causa da construção da casa da Agatha lá, né? A Agatha constrói a casa, eu que tenho que ficar tirando os entulhos do terreno. Aí eu sei que eu estava caminhando assim normalmente, quando eu pisei eu senti uma coisa no pé, e quando eu senti eu pensei, eu pisei num prego. Fazia anos que eu não pisava num prego. Na verdade não foi um prego, foi um arame que estava apontado assim para cima. Graças a Deus que o meu pé está bem sensível, logo que eu senti, eu parei de pisar. Ele só furou assim de forma levezinha, não chegou a afundar mesmo na carne. Imagina se eu não tivesse a sensibilidade no pé. Eu enfiaria o pé, entraria 5 centímetros de arame para dentro do pé e não sentiria nada, só sairia com um rastro de sangue. A dor é necessária para nos mostrar que tem alguma coisa errada. Essas pessoas, elas não sentem dor na sua consciência. Para usar a linguagem bíblica, elas têm a consciência cauterizada. Cauterizar é quando a gente pega, por exemplo, um animal, quando vai fazer a marcação no animal, tem aquele ferro quente em brasa, tu chega e marca o animal com aquilo, e aquilo ali mata as terminações nervosas naquela parte ali do animal, de modo que ele não sente mais nada ali. Isso é uma consciência cauterizada, é uma consciência que já foi de tal forma marcada que alguém pode estar com um martelo lá, martelando a consciência da pessoa, e a pessoa não sente nada. Ela está com essa expectação horrível de juízo e ela continua vivendo a vida dela como se tudo estivesse bem.
Eles estão cegos para a miséria espiritual na qual eles estão. Eles não sentem o horror da expectativa do inferno. Eles vivem a sua vida em desacordo com a verdade da palavra de Deus, como se tudo estivesse bem com eles. É assim que você tem vivido nesse mundo? Você se atreve a viver de forma contrária à verdade da palavra de Deus e pensa que tudo vai ficar bem? Será que vai ficar bem mesmo? Para mostrar que nada vai ficar bem, que tudo vai ficar mal, para aqueles que se recusam a viver nesse mundo de acordo com a verdade da palavra de Deus, o nosso autor apresenta aqui um argumento a fortiori. Um argumento a fortiori é aquele que parte do menor para o maior. E ele compara as penalidades para aqueles que rejeitam a antiga aliança e a penalidade para aquele que rejeita a nova aliança. Ele faz isso nos versículos 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqueles que rejeitavam a antiga aliança, pecando contra Deus de forma deliberada e voluntária, eles deveriam ser mortos sem misericórdia, com o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Houvessem 2 ou 3 testemunhas que atestassem que aquela pessoa havia pecado de forma deliberada e voluntária contra a lei de Moisés, aquela pessoa deveria de ser morta sem misericórdia. Esse sem misericórdia aqui quer dizer que a pena de morte não poderia ser comutada para outra pena. Eles não poderiam, não havia prisão naquela época, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, nos Estados Unidos, em alguns estados lá tem pena de morte e outros têm prisão perpétua. E em alguns casos, eles comutam a pena de morte em prisão perpétua. Em vez de matar o cara, ele vai ficar preso o resto da vida. Deve ser morto sem misericórdia, quer dizer que a pena não poderia ser trocada, como muitas vezes acontece no Brasil também. Né? Acho que normalmente pena de 1 a 2 anos de reclusão normalmente é revertida em pagamento de cestas básicas, alguma coisa assim, né? Porque os caras não vão, às vezes tem pena de reclusão de 6 meses, os caras não vão prender uma pessoa por 6 meses, né? Nem faz muito sentido prender por 6 meses. Então o que eles fazem, eles comutam a pena, em vez de ficar 6 meses preso, vai fazer alguma boa ação, vai fazer doação de coisas, ou vai fazer trabalho voluntário, voluntário obrigado no caso, né? Mas de qualquer forma, vai ajudar um pouco a sociedade, vai pagar um pouco o prejuízo que causou ajudando as pessoas mais necessitadas. Nesse caso aqui não poderia haver essa comutação de pena. Morre sem misericórdia. Esses dias eu citei esse verso aqui numa outra pregação e eu mostrei que nem toda desobediência à lei de Deus trazia consigo a pena de morte. Por exemplo, o roubo, na lei de Deus, não era punido com a morte. Era punido com a devolução daquilo que havia sido roubado, a devolução do valor financeiro equivalente àquilo que havia sido roubado, junto com uma multa pelo prejuízo causado à pessoa que teve o seu bem roubado. Mas o nosso escritor aqui, ele não está se referindo aqui a um simples pecado. Ele não está se referindo a uma simples desobediência. Ele está se referindo a uma desobediência, a um pecado que é voluntário, que é deliberado, calculado e planejado. E nós sabemos disso porque ele está citando 2 textos de Deuteronômio. Vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês aqui. Ele está citando Deuteronômio 7, ou melhor, Deuteronômio 17, do versículo 2 até o 7, e Deuteronômio 13, dos versículos 6 até o 8. Eu vou ler para vocês aqui.
Se em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, for encontrado no meio de ti algum homem ou mulher que tenha feito o mal aos olhos do Senhor teu Deus, quebrando a sua aliança, que tenha ido e cultuado outros deuses, adorando a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que eu não ordenei, isso te for denunciado e ficares sabendo, então averiguarás bem, eu estou colocando plural não, futuro onde não existe. Se for verdade que se fez a abominação em Israel, levarás às portas da cidade o homem ou a mulher que tiver cometido essa maldade, e apedrejarás o homem ou a mulher até que morra. Quem tiver de morrer será morto pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, mas não morrerá pela palavra de uma só testemunha. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim exterminarás o mal no meio de ti. Agora Deuteronômio 13, do 6 ao 10. Quando teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu coração, ou um amigo muito chegado, te incitar em segredo, dizendo: vamos cultuar outros deuses, os quais nunca conheceste, nem tu nem teus pais, um dos deuses dos povos ao teu redor, de perto ou de longe, de uma ou de outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, nem terás piedade dele, não terás misericórdia dele, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Tu a apedrejarás até a morte, pois tentou afastar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Esses 2 textos aqui tratam acerca de idolatria. Idolatria é o pecado de dar preferência a falsos deuses e ídolos, e dessa forma rejeitar a Deus, rejeitar o verdadeiro e único Deus. O pecado de idolatria, mais do que qualquer outro pecado, é um pecado voluntário, deliberado, pensado, calculado, porque ninguém se ajoelha diante de um ídolo sem querer. Ninguém adora a um Deus falso sem querer. Ninguém comete alguma ação de idolatria sem ter ciência de que está cometendo aquela ação de idolatria. É necessário o aspecto voluntário da pessoa estar funcionando ali. É necessário planejamento, premeditação. O objetivo desse pecado de idolatria era se rebelar contra Deus. Porque se o primeiro mandamento da lei diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses no meio de ti. A lei começa assim. E se eu me atrevo a ter outros deuses, além de Deus, eu estou me rebelando abertamente contra Deus. Eu estou cometendo rebeldia aberta contra Deus. Eu estou quebrando a aliança de Deus de forma proposital. O indivíduo que, por ter sido feito participante da aliança, era contado como parte do povo de Deus, esse indivíduo deveria ser morto sem misericórdia se ele se atrevesse a quebrar a aliança e a se rebelar contra Deus por meio da idolatria. Essa era a punição que deveria de vir sobre ele. Morte sem misericórdia. Isso na antiga aliança. Ocorre que a nova aliança é infinitamente superior à antiga aliança. Porque a primeira aliança continha apenas as sombras das bênçãos. E não os próprios bens futuros, os bens espirituais. Foi a nova aliança que trouxe a realidade, trouxe a cada um de nós os bens espirituais, profetizados pela antiga aliança. Mas se a primeira aliança, ou melhor, mas se a nova aliança é infinitamente superior à antiga aliança com relação
as bênçãos espirituais, ela também é infinitamente superior com relação à punição para aquele que se rebela contra Deus, para aquele que rejeita a nova aliança. Quanto mais privilégios se tem, maiores são as responsabilidades e maior é a punição caso se falhe com relação às responsabilidades. Sempre é assim na nossa vida. Quanto mais se tem, maior o risco que se tem. Não? O pobre, ele não corre, o pobre não corre o risco, nunca vai correr o risco de perder R$1 milhão num investimento mal feito. Né? Porque ele não tem R$1 milhão. Sempre quem pode perder mais é quem tem mais. Obviamente que o rico perdendo o mais do que ele tem, aquilo que ele tem, ele sofre bastante, mas ainda assim ele está amparado pelo fato de que ele tem outros investimentos em outros lugares que ele pode retirar para sustentar. O pobre, coitado, ele só tem aquilo. Se ele perde aquilo, não tem mais nada, não tem nada do que ele se recuperar. Mas, de qualquer forma, tu só pode perder aquilo que tu tem. Os riscos que a pessoa corre só são os riscos de tudo aquilo que ela tem. Se tu tem pouco, tu corre pouco risco. Se tu tem muito, tu corre muito risco. As bênçãos da nova aliança são infinitamente superiores à da antiga aliança. Isso quer dizer que a punição para aquele que rejeita a nova aliança é infinitamente superior à punição para aquele que rejeitava a antiga aliança. Sendo que a punição para aquele que rejeita a primeira aliança era morte sem misericórdia, que punição vai vir sobre aquele que rejeitar a nova aliança? Mas o escritor de Hebreus ele foi muito mais gráfico aqui. Ele não se referiu apenas a rejeitar a nova aliança. Não, ele foi muito mais gráfico. Ele disse no versículo 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aquele que afirma ter sido aproximado de Deus através de Jesus, mas se recusa a viver de acordo com a verdade da palavra de Deus, com os seus pecados, essa pessoa procura pisar o Filho de Deus. Pisar é um sinal de completo desprezo e rejeição. Não sei quantos vocês se lembram, acho que há mais de uma década atrás, quando o Bush ainda era presidente dos Estados Unidos, ele foi fazer uma visita a um país lá do Oriente Médio e alguém jogou um sapato nele. Não sei se vocês se lembram disso. A gente poderia pensar, bom, se tu quer machucar o Bush, joga uma pedra, um tijolo, alguma coisa assim, não um sapato. Mas a questão é que a cultura do Oriente Médio é que aquilo que está debaixo do teu sapato é desprezível. Dentro da cultura daquele país, o homem jogar o sapato no buche é muito pior, muito mais humilhante do que fazer qualquer outra coisa com ele. Porque é como se aquele homem estivesse dizendo, eu estou pisando no presidente da República dos Estados Unidos. Eu estou humilhando esse homem. Nosso linguajar coloquial aqui, ele estava dizendo que o Bush é pior do que o cocô do cavalo do bandido. Né? O bandido já é ruim, o cavalo do bandido é pior, o cocô do cavalo do bandido é pior ainda. O cavalo é inocente, coitado.
Mas era isso que aquele homem estava fazendo. E é isso que o texto aqui está dizendo. Quem afirma ter recebido a verdade de Deus, mas não vive nesse mundo de acordo com essa verdade recebida, essa pessoa está pisando o Filho de Deus. Mas é um atrevimento maior ainda, porque essa pessoa está querendo tomar o lugar de Jesus. Porque quem pisa os seus inimigos é Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 12 e 13. Mas este Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, por plataforma dos seus pés. Jesus é aquele que pisa, humilhando os seus inimigos. E essa pessoa está querendo então trocar de lugar com Jesus. Ela está querendo pisar a Jesus. Ela está querendo pisar o Filho de Deus. Ela está querendo pisar aquele ao qual os anjos devem obediência. Que punição vocês acham que virá sobre aquele que com os seus pecados procura pisar o Filho de Deus? Mas além disso, aquele que afirma ter recebido a verdade de Deus, mas se recusa a viver de acordo com essa verdade, pelos seus pecados essa pessoa profana o sangue da aliança. Ainda o versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Tem um problema de interpretação gramatical nesse texto aqui, nesse versículo. E esse problema tem dividido os intérpretes de Hebreus ao longo da história da igreja. Quem é aquele que é santificado pelo sangue da nova aliança nesse verso? Se dissermos que quem foi santificado pelo sangue da aliança é a própria pessoa que pelos seus pecados profana esse sangue, nós criamos uma contradição dentro do próprio capítulo 10 de Hebreus. Porque no versículo 10 está escrito o seguinte, versículo 9, versículo 8, 7, tá bom, 7, chegamos no 7. Então Jesus disse, eis aqui venho, citando o Salmo, qual é o Salmo que ele está citando? Salmo 40. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como diz, sacrifício, oferta, holocausto, libações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então ele diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, para fazer a vontade de Deus. Ele tira então o primeiro, ele tira a necessidade dos sacrifícios para estabelecer o segundo, estabelecer a vontade de Deus, na qual vontade nós temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então, do versículo 10 aqui, nós lemos que aqueles que foram santificados pelo sangue da aliança que Jesus derramou na cruz, eles foram santificados nesse sangue pela vontade de Deus. Seria possível que a vontade de Deus, mais forte do que qualquer um de nós, fosse frustrada assim tão facilmente por pecadores fracos como nós? Mas mais do que isso ainda, no versículo 14, nós lemos o seguinte: porque com uma só oblação, uma só oferta, um só sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que no seu sangue são santificados, ou foram santificados. Se fosse possível que alguém tenha sido aperfeiçoado e santificado pelo sangue da aliança, e depois perdesse essa perfeição e essa santificação, então não deveria estar escrito para sempre. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Se é para sempre, é para sempre.
Do contrário, ele deveria de ter escrito provisoriamente aperfeiçoados. Parcialmente aperfeiçoados. Temporariamente aperfeiçoados. E não para sempre. E na verdade, estar escrito provisoriamente aperfeiçoado e santificado também não faz sentido. Porque aquilo que foi feito perfeito não é passível de, com o passar do tempo, deixar de ser perfeito para se tornar imperfeito de novo. Porque se algo que é perfeito se torna imperfeito, é porque aquilo que a gente dizia ser perfeito nunca foi perfeito de fato. Porque aquilo que nós dizíamos que era perfeito possuía ainda uma falha que possibilitou o retorno da imperfeição. O ser perfeito significa que não existe mais nenhuma falha que possibilite qualquer tipo de degeneração, qualquer tipo de imperfeição. Então está claro que a pessoa que se atreve a profanar com seus pecados o sangue da aliança, ela jamais chegou a ser aperfeiçoada e santificada pelo sangue da aliança. Porque se ela tivesse sido santificada e aperfeiçoada, ela jamais chegaria ao ponto de forma atrevida, profanar o sangue da aliança. Mas então, se não foi ela que foi aperfeiçoada ou santificada aqui, quem é que foi santificado pelo sangue da aliança? Quem é que foi santificado pelo sangue da aliança no versículo 29? O próprio Senhor Jesus. Ele é o que foi santificado pelo sangue da aliança. Santificado não no sentido de ser purificado de pecado. Esse é um dos sentidos da palavra santificação, santificado, ser purificado dos pecados. Mas um outro sentido da palavra santificação, santificado, é ser separado, ser consagrado. Santificado está sendo usado aqui no mesmo sentido da oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando nós oramos santificado seja o teu nome, nós jamais pensamos que Deus tem que ser purificado de algum pecado que exista nele. Não, nós estamos orando para que Deus seja separado desse mundo, no sentido de que o nome dele seja glorificado como Deus nesse mundo. De que ele seja visto nesse mundo não como mais um Deus que existe na mente de algumas pessoas, mas como o único Deus vivo e existente de fato. Ou ainda, santificado está sendo usado aqui segundo as palavras do próprio Jesus na oração sacerdotal que ele fez em João capítulo 17. Ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, no sentido de purifica-os do pecado, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus aqui está usando a palavra, o termo santificado, em dois sentidos diferentes. Quando ele diz santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele está dizendo purifica-os dos pecados. E depois ele diz, e por eles eu me santifico. Não no sentido de por eles eu sou purificado dos pecados, mas no sentido de por eles eu sou separado. Por eles eu me separo como um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, sobre o povo de Deus. E eu me separo como grande sumo sacerdote sobre a casa, sobre o povo de Deus, para que eles também sejam santificados, agora sim, purificados do pecado, para que eles também sejam santificados na verdade.
Quem conhece a verdade de Deus, mas não vive segundo essa verdade, profana o sangue da aliança pelo qual o próprio Jesus foi separado, foi santificado como o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Aquele sangue que separou Jesus como o sacerdote supremo do povo de Deus, como um sacerdote, como o maior sacerdote de todos os sacerdotes que existiram na história do povo de Deus, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sangue que separou Jesus dessa forma, que exaltou Jesus à destra do Pai, para que ele intercedesse a favor daqueles pelos quais ele morreu, esse sangue é profanado por aqueles que dizem receber a verdade de Deus, mas não vivem segundo a verdade de Deus. Mas além disso, aquele que conhece a verdade de Deus e se recusa a viver segundo essa verdade, essa pessoa peca contra o Espírito da graça. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui fica claro que o pecado de apostasia da qual o escritor de Hebreus está tratando aqui é o mesmo pecado do qual Jesus falou nos evangelhos. É o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado para o qual não há perdão. Portanto, vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Por que Jesus fala essas palavras em Mateus 12? Porque Jesus está expulsando os demônios, Jesus está curando os enfermos, Jesus está realizando todos aqueles milagres pelo poder do Espírito Santo. E os fariseus dizem, ele está fazendo tudo isso pelo poder dos demônios, pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás. Os sinais, os milagres feitos por Jesus, operados na vida dele através do Espírito Santo, eram o Espírito Santo testificando a Israel de que Jesus era o Messias. Porque Messias, em hebraico, é a mesma palavra Cristo em grego, que significa ungido. Na história de Israel houveram muitos ungidos. Os reis eram chamados de ungidos do Senhor. Os profetas eram ungidos. Os sacerdotes eram ungidos. Mas Jesus é o ungido por excelência. Porque os reis, eles tiveram apenas uma porção do Espírito. Vocês se lembram que Saul foi ungido rei de Israel, e o Espírito Santo veio sobre ele. E daí quando Deus rejeita a Saul, e Deus manda Samuel ungir a Davi, Davi vai lá, ou melhor, Samuel vai lá, unge a Davi, e a partir do momento que Samuel unge a Davi, o Espírito Santo sai de Saul e vai habitar com Davi. A unção com óleo era símbolo da presença do Espírito Santo. Os reis tinham apenas uma porção do Espírito Santo. Os profetas, como ungidos, também tinham apenas uma porção do Espírito Santo. Os sacerdotes, como ungidos, eles também tinham apenas uma porção do Espírito. Mas Jesus era o ungido, o Messias, o Cristo por excelência. Jesus tinha o Espírito sem medida. Isso acho que aparece em João, se eu não me engano. Jesus recebeu o Espírito sem medida. Jesus, por ser o próprio Filho de Deus, recebeu em si mesmo a plenitude do Espírito.
Nenhum de nós pode receber a plenitude do Espírito, porque nenhum de nós pode abarcar a totalidade do Espírito Santo. Mas Jesus, sendo infinito, tal qual o Espírito Santo é, Jesus recebeu a plenitude, Jesus recebeu a infinitude do Espírito Santo nele mesmo. E era o Espírito Santo agindo em Jesus, naquelas expulsões de demônios, naqueles milagres, naqueles sinais, naquelas curas. E os fariseus e os saduceus, eles estavam rejeitando o testemunho do Espírito. Eles estavam dizendo, ele não é o Messias, Jesus não é o Cristo, não é o Espírito que está sobre ele está fazendo isso, algum poder de magia negra, ele aprendeu algum tipo de ritual que ele consegue controlar os demônios, e é por isso que ele faz essas maravilhas. Ele não é um Messias, ele não é um Cristo, ele não é um ungido, ele não é um prometido de Deus. Ele é um enganador. É por isso que Jesus fala essas palavras. Todo tipo de blasfêmia será perdoada aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Porque a blasfêmia contra o Espírito atenta contra o ministério de Jesus, atenta contra a salvação que Jesus estava trazendo e a salvação que Jesus trouxe. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Pecar contra o Espírito Santo, ou usando a linguagem aqui, fazer agravo ao Espírito da graça, é rejeitar o testemunho que o Espírito nos deu no ministério terreno de Jesus e do seu testemunho agora, cada vez que a palavra de Deus é pregada. Que punição vocês acham que virá sobre aqueles que com seus pecados pecam contra o testemunho do Espírito Santo? Que com seus pecados fazem agravo ao Espírito da graça. Você tem pisado sobre o Filho de Deus? Você tem profanado o sangue da aliança pelo qual Jesus foi santificado como o grande sumo sacerdote sobre o povo de Deus? Você tem pecado contra o Espírito da graça? Você tem desprezado as verdades da palavra de Deus para usufruir os prazeres passageiros do pecado? Você tem rejeitado a nova aliança no sangue de Jesus? Apesar de confessar ter sido trazido para perto de Deus através do mesmo sangue que você rejeita? Você tem se recusado a viver segundo as verdades da palavra de Deus? Com os teus pecados voluntários e intencionais, você tem desprezado a Jesus de forma a não mais restar sacrifício pelos seus pecados? Rogue pela misericórdia e pela graça de Deus, se ainda há tempo. E se ainda resta algo em você que deseja a misericórdia e a graça de Deus. Porque um dos resultados da pessoa que comete esse pecado, da pessoa que pisa o Filho de Deus, da pessoa que profana o sangue da aliança, da pessoa que peca contra o Espírito Santo, é que ela não deseja mais a misericórdia e a graça de Deus. Ela não está mais nem aí. Para ela tanto faz como tanto fez. Para ela, na verdade, ela nem faz questão de encontrar misericórdia e graça.
citando Deuteronômio 32, versículos 35 e 36, o escritor de Hebreus diz que nós bem conhecemos aquele que disse, versículo 30, a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo. Eu li de acordo com Deuteronômio, porque o escritor de Hebreus, ele só cita, minha vingança eu darei recompensa, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Mas eu citei os 2 versículos na íntegra, ou pelo menos o primeiro versículo na íntegra. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo. Será que os seus pés já escorregaram de forma a não ter mais volta? Porque pode acontecer. E se a gente pensar que nunca pode acontecer, esse é o momento que nós estamos correndo o maior perigo. Porque nós não estamos vigiando, nós não estamos nos precavendo. Será que o dia da tua desgraça eterna já chegou e não tem mais como você escapar do destino terrível que se apressa? Queira Deus que pela sua graça nenhum de nós tenha escorregado de forma a não ter mais volta. Queira Deus que pela sua misericórdia o dia da nossa desgraça não tenha vindo sobre nós de forma a não podermos mais escapar desse destino terrível. Queira Deus tudo isso, porque o versículo 31 diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As nossas maquinações pecaminosas nesse mundo até podem dar certo. A gente até pode conseguir se livrar de alguma situação ruim e lucrar em outra situação. Mas com Deus, não. Deus não permite que nós sejamos incoerentes nas nossas ações, nas nossas palavras, ou até mesmo nos nossos pensamentos. Deus não aceita na sua presença alguém que vive nesse mundo como se não estivesse diante dele. Você tem aprendido muitas verdades acerca de Deus. Você tem aprendido muitas verdades acerca da palavra de Deus, acerca de Jesus, acerca da salvação. Então você deve viver de acordo com essas verdades. Você não pode ser como aquele engenheiro que acha que a matemática é só uma questão de opinião. Você deve viver de acordo com as verdades aprendidas. Viva de acordo com as verdades da palavra de Deus, porque quem não vive segundo essas verdades, rejeita a Jesus. E se você rejeitar Jesus, se você desprezar Jesus, não te resta mais salvação. Não há mais sacrifício pelos pecados. Não há mais lugar para arrependimento. O escritor de Hebreus vai falar sobre isso ainda no capítulo 12. Quando ele dá o exemplo de Esaú. Esaú até buscou, com lágrimas, um lugar de arrependimento. Mas ele não encontrou. Hoje é o dia da salvação. Se você ouvir e se você obedecer à voz de Jesus. Então, ouça a voz de Jesus te chamando nessa noite. Ouça a voz de Jesus na sua palavra.
te chamando e se arrependa de todos os pecados e rebeldias. Creia em Jesus e obedeça a Jesus em todas as coisas. Porque Jesus é o único que pode te purificar dos seus pecados. E você não quer chegar em algum lugar, em algum momento na sua vida, em que não haja mais possibilidade de perdão e purificação dos pecados. Creia em Jesus, obedeça a Jesus e seja salvo. Amém.